Olá, sereia linda e determinada. Hoje eu tô aqui para te apresentar os possíveis sabotadores do seu emagrecimento. Nós temos 21 sabotadores que podem atrapalhar o nosso emagrecimento ou influenciar no nosso ganho de peso. Mas antes de apresentar os 21 sabotadores, eu quero que você saiba de algumas coisas. Então, assim, obesidade versus ganhos secundários. Na obesidade, nós encontramos muitos ganhos secundários, que são os sabotadores ocultos, né? Que nós só conseguimos descobrir com ferramentas adequadas. Quando uma pessoa não muda o padrão comportamental, é porque existe ganhos secundários. Ganhos secundários. Adivinha qual é o maior ganho secundário? Qual é o maior ou o principal ganho secundário? A comida. A comida é a compensação de alguma falta. Geralmente, em todo excesso, existe a falta de algo. Então, excesso de uma coisa pode significar que está acontecendo falta em outra área. Então, no caso aqui, a comida, ela é uma compensação da falta. Então, muitas pessoas, eu já passei por isso também, em algum momento da vida ou em algumas fases da vida, a comida, ela é usada como analgésico, né? Para aliviar, para amenizar ou para esconder um vazio, né? A comida, nesse caso, ela não é para preencher um vazio físico, um vazio do estômago. Não é para aliviar a dor do estômago, não. A comida, nesse caso, ela vem na tentativa de preencher um vazio emocional. Algo que está doendo na nossa alma. Não é fome física, é fome emocional. E o mais frustrante nessa fome emocional é que a gente come, a barriga fica dolorida e você tem a sensação de que não comeu absolutamente nada. Muitas pessoas às vezes choram por causa disso, porque você come, né? No momento que você está comendo, você sente uma satisfação, sente um alívio, e assim que termina, aquele peso vem, aquele vazio continua. E você não tem condições de comer mais, porque não tem espaço. Só que o teu vazio continua vazio. Por quê? Porque vazio emocional a gente tem que preencher com mudança de atitude, com solução de problemas. A gente não pode fingir que algo não está acontecendo. Às vezes nós não temos condições emocionais para encarar, para enfrentar uma situação e a gente acaba se escondendo, fingindo que não está acontecendo, e toda vez que aquela dor aparece, a gente usa como analgésico a comida. E a comida, ela não vai preencher um vazio emocional. Né? Na metafísica da saúde, a obesidade, ela é vista como uma doença emocional. Metafísica da saúde é a ciência que estuda a somatização da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso corpo. Na verdade, todas as doenças só aparecem quando aqui dentro não está equilibrado, quando aqui dentro algo não foi bem compreendido, bem assimilado, quando os ressentimentos ficam circulando, a gente não consegue perdoar, a gente todo dia se lembra, se entristece, a gente se sente abandonado. Então o corpo somatiza a doença que está aqui, a tristeza que está aqui, a insatisfação, a raiva, o ódio, o sentimento de abandono, tudo que está aqui
mal acomodado, mal entendido, mal solucionado, o nosso corpo vai demonstrar, vai somatizar. E a obesidade não é diferente. A obesidade é uma doença emocional. Então, enquanto os vazios não forem preenchidos com atitudes, com sentimentos corretos, essa obesidade vai continuar ou vai temporariamente desaparecer e depois ela retorna. Fome física a gente cura comendo. Fome emocional a gente cura solucionando as situações, os desafios, tentando entender aqueles sentimentos, procurando ajuda, encarando de frente, tá? Por isso que quando a fome é emocional, as pessoas não estão preocupadas com a qualidade do alimento, porque não interessa. Interessa se vai preencher, se vai dar barato, se a gente vai ficar aliviada por poucos momentos. Então é por isso que as pessoas comem qualquer coisa, independente de ser saudável ou não. Por quê? Porque o que interessa é preencher. E infelizmente a nossa fome emocional não pode ser solucionada com a comida. Comer precisa ser encarado como nutrição. Comer é igual a se nutrir. Comer não pode ser o analgésico de uma dor, de um sofrimento, de uma sensação de abandono, de tristeza, de desânimo. Comer é igual a se nutrir. Dor emocional a gente cura solucionando problemas. O que eu gosto muito nesses sabotadores é o seguinte: se você não se identificar com esse sabotador, você pode identificar pessoas da sua família e você pode também perceber se você não está sabotando a saúde de outras pessoas. Às vezes nós podemos ser as vítimas dos sabotadores, mas muitas vezes nós somos os sabotadores na vida de outras pessoas. Então, ouça com muito cuidado cada sabotador, porque mesmo que você não se identifique com ele, você pode tomar o cuidado, no caso se você é mãe, avó, tia, de não sabotar essa pessoa que você tanto ama. Então, você pode compreender por que tal criança é daquele jeito, por que seu marido é daquele jeito, por que seu pai é daquele jeito, a sua mãe, a sua irmã. Então, esses 21 sabotadores nos ajudam a compreender porque as pessoas são como são. Em alguns casos, nós podemos ajudar. Em outros casos, nós podemos identificar e falar para a pessoa: olha, eu tô percebendo que talvez você ainda não resolveu muito essa questão nessa época da sua vida. Por que você não faz uma terapia? Seria interessante você conversar isso com um psicólogo, porque você chegando para um psicólogo, eu tô dizendo num caso que a pessoa não consiga resolver sozinha, chega para o psicólogo e fala: olha, eu sinto que isso aqui tá mal resolvido dentro de mim, como é que você pode me ajudar? É muito diferente você chegar no psicólogo e falar: eu não sei o que eu quero da minha vida. Mas o que você... não sei. É muito difícil você chegar para um profissional da saúde sem ter um norte, né? Não sei o que eu tenho. Se você não sabe, vai demorar muito mais tempo para esse profissional descobrir. A partir do momento que você chegar com essa informação: olha, eu percebo que isso não está bem resolvido dentro de mim. Então eu gostaria que você me ajudasse. Preparada para descobrir? Então vamos lá. Primeiro sabotador: perdas da infância. Infância, sabotador: perdas concretas, ou seja, alguma pessoa que você amava muito morreu, ou perdas emocionais. A pessoa não morreu, mas você sentiu que foi abandonado por ela. E a gente, quando é criança, a gente não tem estrutura para entender as coisas de maneira adequada. Então, nem sempre essa pessoa teve a intenção de te abandonar, mas você sentiu que foi abandono. Então, aqui nós não estamos querendo achar culpado, tal pessoa foi culpada, não. É a maneira como a criança entende essa época da vida, né? Então, pode ser perda da mãe, pai, avós, amigos, né? E a criança começa a usar a comida
como um preenchimento de vazio, né? Ficou um vazio. Então, às vezes, ela era apegada à avó, gostava muito da avó, e essa avó faleceu, e essa criança não sabe lidar com essa ausência, com essa perda, e começa a comer de maneira compulsiva, né? Para compensar esse vazio que a falta da avó está fazendo, né? Outra perda muito significativa, que não é uma perda real, é uma perda emocional. Por exemplo, quando a mãe tem um outro filho e essa criança se sente abandonada pela mãe. Nós agora na fase adulta, nós entendemos o quanto é trabalhoso cuidar de um recém-nascido. Então, e geralmente hoje as mulheres fazem parto cesárea. Então, ela está impossibilitada de fazer movimentos e tem que cuidar daquele ser frágil. E a criança muitas vezes não entende que aquela atenção maior pro bebê que chegou é porque ele é indefeso, é porque ele exige cuidados. Então, muitas vezes a mãe deixa naturalmente de se dedicar à criança, aos filhos que ela já tem, para se dedicar a esse bebê. Só que muitas vezes a criança se sente abandonada, ela sente que perdeu a mãe, né? E muitas vezes os adultos em volta colaboram com isso, porque vai chegar sua irmãzinha nova, você vai deixar de ser a queridinha da mamãe, você vai deixar de ser a queridinha do papai, e acabou colinho, agora a mamãe só vai ter olhos pro bebê, você já tá grande. E a criança não entende muito bem isso. Então, por exemplo, tem um caso que a minha mentora, né, do coach, comentou que uma mulher na infância descobriu que o sabotador da obesidade dela foi a perda da mãe, a perda emocional. Por quê? Porque a mãe, na época não tinha condições de ter empregada e tudo mais, teve gêmeos. E como é que ela ia cuidar de gêmeos e mais uma criança? Então, pro bem dessa filha, ela começou a conviver mais com a avó. Às vezes dormia na avó, almoçava, jantava e só ia, às vezes, à noite visitar a mãe. E muitas vezes não ficava com a mãe, voltava e dormia na avó. E foi por um grande período. Quer dizer, a criança entende que às vezes 1 mês, 2 meses é um período longo. Então, o que ela entendeu? Que quando os irmãos chegaram, ela perdeu a mãe, perdeu o carinho da mãe, perdeu a atenção da mãe. E que, na verdade, hoje, ela pode compreender que a mãe não a abandonou. Se a mãe quisesse abandonar, ela ia deixá-la lá, sem cuidados, e ia só se dedicar aos bebês. Mas como a mãe é muito cuidadosa, fez com que a avó, que tinha muito amor para dar, cuidasse dessa filha até que ela conseguisse cuidar dos gêmeos recém-nascidos. Então, a partir do momento que a gente descobre o sabotador, a gente tem mais condições de interromper esse comportamento e provavelmente interromper esse ciclo de engorda, emagrece ou obesidade por um longo prazo ou pela vida inteira. Então, existem muitos casos de crianças, né? De adultos que têm essa criança interna ressentida, magoada, com um vazio que sentiu no momento que a mãe a abandonou para cuidar de outro bebê.